no acumulado de 2020, as cotações da soja na Bolsa de Chicago, elas acumulam ganhos de mais de 20%. Se a gente observar os impactos disso para o Brasil, o que a gente vai observar são preços recordes e que renovam os seus recordes quase que diariamente. Muito disso está atrelado a essa força da demanda e os estoques que quase já não existem mundo afora. São extremamente ajustados e a gente olha para o Brasil e vê a situação da safra 2019-20, que foi muito vendida e a gente quase já não tem mais dessa soja, e a safra 2020-21 que está mais de 60% vendida. Como isso vai continuar impactando nos preços é assunto para a gente conversar agora, na tarde dessa quinta-feira, com o Leones Severo, diretor do Simconsult, um dos maiores especialistas do mercado de soja neste país. Leones, que bom ter o senhor conosco novamente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar com vocês. Para nós é um prazer também. Leones, vamos começar falando dessa questão dos estoques. O senhor vinha alertando sobre essas condições, sobre essa oferta muito limitada que nós tínhamos de soja no mundo todo, frente a uma demanda muito forte. E não é de hoje que o senhor fala sobre isso. Eu queria principalmente entender qual é a presente situação dos estoques de soja no mundo. Nós temos estoques, Leones? Inexistem. O estoque reportado pelo USDA de 88 milhões de toneladas é composto do estoque americano, mais alguns estoques, por exemplo, 20 milhões de toneladas do Brasil, 27 da Argentina e 27 da China. Isso soma 74 milhões de toneladas. Se a gente deduzir do estoque reportado por eles de 88, sobram 14 milhões de toneladas. O mundo aumentou seu consumo diário de soja para mais de 1 milhão de toneladas dia, né? Então, o esmagamento chinês ele passou de 1 milhão e 800 toneladas por semana para mais de 2 milhões de toneladas. Esses estoques não existem. Então, se é 1 milhão de toneladas de consumo diário de soja a nível mundial, nós temos 14 milhões de toneladas realisticamente. Esse estoque dá para 14 dias só. Se houver, porque ainda tem a definição da safra sul-americana, porque a safra mundial se compõe primeiramente pela safra americana e depois pelas safras sul-americanas que estão sob risco. Agora, Leones, para que as pessoas possam nos entender assim mais claramente quando a gente fala desses números que divergem tanto dos números do USDA por uma diferença talvez de metodologia, por que o USDA traz números como esses de 88 milhões de toneladas, Leones? É porque o USDA há muito tempo convencionou que a safra mundial começa em 1º de outubro e termina em 30 de setembro. Então, na medida deles, em 1º de outubro, o Brasil terá esses estoques, que não tem, já não tem, e que a Argentina terá esse estoque, e que a China terá esses estoques. A China não tem, a Argentina não tem e o Brasil não tem, porque o esmagamento brasileiro a safra brasileira vai até fim de janeiro e a Argentina vai até fim de fevereiro. Então, esse estoque reportado em 1º de outubro, estoque mundial de 88 milhões, é um estoque de andamento, não é um estoque final, como eles reportam. Esse é o problema que tem acontecido. Agora a demanda vem buscar esses estoques, não existe. O Brasil já entrou numa crise de escassez soberana, os Estados Unidos também já entrou numa crise, teoricamente já entrou numa crise de escassez soberana, porque já vendeu 86% da soja, né, e vendeu 60% do milho da exportação, né, estimada por eles. E então nós vamos viver, se o Brasil e os Estados Unidos, os dois maiores exportadores de commodities agrícolas, estão vivenciando uma crise de escassez soberana, a gente pode transformar isso para o mundo inteiro. Certo. Isso é que está acontecendo. Diante dessa condição, Leones, como se comporta a China para garantir essa soja lá no país? Como é que ela vai coordenar suas operações de importação para garantir essa soja e não ter problemas de abastecimento por lá? Bom, o que decide é o preço, não é? A China tem dinheiro para pagar o preço de resgate, não importa o preço. Por exemplo, nos anos 70, quando a Europa era o nosso principal consumidor, a soja chegava num preço que eles paravam de comprar, porque já tinham a dieta qualificada, eles também eram autossuficientes em grãos, né, em cereais, oleaginosas, então eles paravam de comprar. Mas depois do advento da Ásia como consumidor, principalmente a China, a gente não tem esse registro histórico, entendeu? Porque a China, em todos os tempos, mesmo no mercado mais alto, sempre adquiriu a soja e vai continuar, vai avançar sobre a soja brasileira
que a safra de 2021 já está mais de 60% vendida, 65%. A de 2022 também está sendo vendida, ontem ainda negociou um bom volume das duas safras, e a gente está se adiantando nisso. E vamos conviver com períodos de escassez soberana, tanto da soja como do milho, por muitos anos. Talvez outros commodities agrícolas também. Dessa forma, a gente pode concluir que temos, portanto, um déficit de uma ordem considerável aí na oferta global de soja, Leones. Na verdade, iniciou esse processo mais recentemente com a perda de 27 milhões de toneladas da safra de 2019 e 2020 dos Estados Unidos. Né? Se perderam 27 milhões de toneladas. O mercado mundial se recorreu ao Brasil para tapar esse furo, né? Não foi suficiente. Ficou o déficit, o Brasil teve um esgotamento prematuro, agora eles se voltaram para os Estados Unidos, já compraram praticamente toda a soja americana, resta apenas 8 milhões de toneladas até 31 de agosto para ser negociada. Então, se estabeleceu aí uma condição que, para reparar esse buraco, o mundo precisaria produzir esse ano 400 milhões de toneladas e não 368, como está estimado. Então, nós vamos permanecer esse ano, o Brasil vai esgotar prematuramente 2021 e assim nós vamos, né, nos rebuscando. A China vai continuar comprando nossas carnes, a China está recompondo os rebanhos, né, e agora em janeiro já fica com 80%, a integração do rebanho já fica com 80%, que foi antes da peste suína africana. E também, quando aconteceu a pandemia foi que causou todo esse desastre também, né? Porque a pandemia provocou o banimento dos mercados de aves vivas na China e animais exóticos. Isso é um percentual bastante elevado de consumo que foi transferido para outras proteínas animais, e essa é a grande demanda. Então, a China vai continuar importando nossas carnes por alguns anos, talvez para sempre, e isso que tem determinado, vamos dizer assim, uma situação de escassez. A pandemia trouxe um evento, uma situação muito análoga aos 3 grandes eventos que a humanidade enfrentou, que foi a Primeira e Segunda Guerra, depois a crise do petróleo em 1969 e 73, que os preços das commodities agrícolas alcançaram preços inimagináveis, né? Foram os maiores preços da história. E a pandemia veio agora como um evento muito semelhante, análogo, pode-se dizer, porque a pandemia ela fez o desligamento da economia mundial, né? A economia parou. Ela também interrompeu a cadeia de abastecimento dos alimentos, né? E nesse lockdown se perdeu muitos alimentos dos setores produtivos que não tinham como repassar, né? Ou exportar, ou movimentar, a logística foi toda comprometida, então trouxe esse prejuízo maior que se comparou a esses grandes eventos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas que na sequência já foi restabelecido, Leones, com esse consumo crescente e principalmente com essa mudança de hábitos alimentares que não ficou só na China, né, Leones? A gente viu isso acontecer em outros países também, certo? Sim, na verdade eu vivi 2 crises, né, de erradicação de pandemias, que foi na China, quando erradicaram a SARS, e também na gripe aviária, né? E eu, na época, percebi que quando há uma pandemia e um refreamento assim, da mobilidade humana e tudo mais, o consumo aumenta consideravelmente. Naquele tempo, eu lembro que 2004 foi que a China tinha erradicado essas 2 pandemias e não tinha nem contêineres mais no mundo, porque todos os contêineres estavam viajando para a China com alimentos, né? E os navios, o frete de navio oceânico saiu de 32 para 97 dólares. Nossa. A gente fez uma discussão sobre isso muito cruel na época, porque a situação realmente se expandiu. A China estava crescendo 8%, de repente começou a expandir para 10,2%. E é o que está acontecendo agora, no mundo inteiro. Leones, vai haver uma necessidade de racionar a demanda e havendo essa necessidade, isso vai vir via preço? Os preços vão ter que alcançar patamares mais elevados para promover esse racionamento? Sim,
o preço é exatamente o ariete para provocar o racionamento, né? Não sei se vamos ter na mesma proporção que tivemos no passado, porque hoje o mundo também tem dificuldades, o poder aquisitivo baixou muito, né, com essa pandemia, mas certamente o preço terá que correr até o ponto de racionar o setor produtivo, o setor de consumo, né? Eu fico preocupado não, mas fico apreensivo porque a China não tem essa necessidade, né, de racionar, né? Como eu te falei, na China, inclusive, já tomou algumas providências, né? Os restaurantes estão servindo meia porção, estão fazendo a campanha do prato limpo, né? Que todos têm que limpar os pratos, comer tudo que tem. Na verdade, a China havia muito desperdício de alimento, era uma mesa muito farta, né? Eles gostavam de ver uma mesa farta, comem muito, é o povo que consome mais, o segundo maior consumidor de alimento dia, né? Per capita dia, né? Sim. Depois dos Estados Unidos. Então, agora já há um controle alimentar, o Brasil devia fazer a mesma coisa, o Brasil também tem muito desperdício de comida, né? Já houve uma campanha sobre isso, a gente tem que limitar muito isso, porque é um exagero muito grande que se desperdiça e isso faz falta. O mundo hoje tem 274 milhões de famintos, 274 milhões de famintos, que deitam e acordam sem saber quando farão a primeira refeição. Exato. E todos estão preocupados com o meio ambiente. Cruel, né? Cruel, hipocrisia total. Cruel. Essa é uma discussão muito boa também. Certamente a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria puxar um gancho, o senhor fala dessa questão dos alimentos. A gente fala muito sobre o grão soja, mas o senhor também sempre nos lembra de que não dá para dissociar o complexo, né, Leones? A gente precisa atrelar os movimentos do farelo e do óleo ao movimento do grão. E esses dois produtos, né, esses dois subprodutos da soja, também estão em níveis jamais vistos de preço, né? A verdade é o seguinte, o grão é a primeira necessidade, a primeira escassez. Depois, quando alcança nos subprodutos, como farelo de soja e óleo, né? Hoje, por exemplo, a Argentina está muito contida, está com esmagamento talvez 20% abaixo do ano passado, não tem fornecido o farelo que o mundo precisa, o óleo de soja ainda existe no mundo, quer dizer, todos os óleos hoje estão em crise de suprimento a nível mundial. O óleo de palma, a noite passada, fez a marca mais alta de 7 anos do preço da Indalina, na Bolsa da China, né? O Brasil está importando óleo de soja para fazer biodiesel e nós estamos com esse... E o óleo de soja é o óleo comestível, tanto de soja, canola, colza, palma, está tudo realmente em níveis muito baixos e numa crise extremamente profunda. Você pode ver pelo preço do óleo, né? Em Chicago é mesmo no preço. Leones, quanto tempo a gente vai ter? E o farelo de soja estão batendo nos Estados Unidos, por isso os Estados Unidos está com um esmagamento recorde esse ano. Ele está vendendo farelo, por exemplo, a Bangladesh, que nunca comprava dos Estados Unidos, está comprando. A Índia não comprava óleo de soja americano, já fez a segunda compra. O mundo está se movimentando para se rebuscar dessas deficiências que estão acontecendo. A Argentina tem um problema sério, né? Aquela empresa, a maior esmagadora do mundo, a Renova, não está operando. E tem um problema de calado. O navio hoje da Argentina, de farelo, sai com 5.000 toneladas de frete morto, né? Porque não tem condições, não tem calado, não tem profundidade no Rio Paraná para carregar esse material. Na soja, pior ainda, né? Na soja, o navio sai com 8 a 10 mil toneladas de frete morto. Frete morto, o que a gente diz é que o exportador paga o frete do que não carregou porque não teve o calado, a profundidade do calado que ele precisava, entendeu? Porque ele contratado... cheio e não consegue embarcar o navio cheio, né, Leones? É o deadweight que a gente chama, né, que é o frete morto. Isso tem uma implicação forte, né? O Brasil tem algumas vantagens a mais, né? O Brasil está mais próximo da China do que a Argentina e que os Estados Unidos. Nós temos uma vantagem de $12 do frete oceânico do Brasil para a China, comparado aos Estados Unidos, são 35 centavos por bushel,
E na Argentina nós temos 6 dólares por tonelada, mais barato, isso são 15 dólares, 16 centos de dólar por bushel em nosso favor. Esses valores, essas diferenças, deveriam ser agregados no prêmio da soja brasileira, né? Mas isso aí é uma competência dos ofertantes e demandantes. Se os negociadores estão contentes com os preços, aí acontece o negócio. Era exatamente o território que eu queria abordar agora. A partir desse momento e dessa análise do cenário fundamental e soberano do mercado, né? Como o senhor costuma dizer, o mercado é soberano e o produto também. Leones, diante disso, qual é o futuro dos preços a partir de agora? Mais do que isso, qual é o futuro dos negócios a partir de agora, já que vendemos cerca de 60% a 65% da soja 2020 e 2021, nos Estados Unidos mais de 83% do total estimado para ser exportado já foi comprometido. Diante disso tudo, Leones, qual é o futuro dos preços da soja a partir de agora? Bom, os mercados, o resto do mundo, que a gente chama, né? Esta China, estão todos descapitalizados de produto, principalmente farelo e óleo. E eles vão avançar sobre os mercados. Os Estados Unidos têm duas opções: ou ele para de vender soja e os preços continuam subindo, ou ele embarca o resto que tem e os preços continuarão subindo também. É bem assim. A situação é irreversível. Então, os preços continuarão escalando novas altas até promover aquilo que a gente chama de entrar no território de racionamento, que, na minha história, eu só vi uma vez, em 1970, 72, né, que houve essa escalada de preços, né, muito forte, e os mercados começaram a racionar. Isso é naquela época que a gente negociava com mercados de uma qualidade alimentar mais satisfatória, não é hoje. Hoje a abrangência é muito maior, não é? O consumo, hoje é o consumo base de proteína animal, né? A China está demandando muita carne, a conversão das dietas asiáticas em dietas de insetos em dietas de proteína animal mudou completamente o cenário. Quer dizer, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande para produzir o que a Ásia está demandando. Então, os preços vão continuar escalando altos até encontrar um número que alguém pare de consumir. Leones, Isso pode ser pois não, por o preço favor. mais alto. Esse pode ser o preço mais alto da história. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. O mercado está buscando os 12 dólares por bushel. O senhor vê novos alvos para os preços? O que o senhor imagina no curto ou médio prazo? Quais são suas projeções, Leones? Bom, o mercado vai continuar subindo. Hoje é um dia diferente, que amanhã vence as opções, né? Então, o pessoal está tentando ajustar um preço, um strike, que a gente chama, mais baixo. Estão pressionando um pouco, mas o mercado vai continuar em escalada, vai continuar subindo e não tem previsão de quando irá parar isso. É certo que os 12 dólares já está dentro do quadrado, 12,50, 80, 90% de chance e aí vai. Né? Isso não é vamos dizer assim, uma novidade, né? Porque se a gente fizer o cálculo da soja vendida pelos brasileiros nos últimos anos, na combinação das variáveis, eles nunca venderam soja abaixo de 11,50, na combinação das variáveis. Então, o brasileiro sempre vendeu bem sua soja, só que, naturalmente, não era verdadeiramente em dólar, né? Mas era na combinação das variáveis, e principalmente pela moeda local. Mas se os brasileiros não vendessem pela moeda local, a demanda vinha buscar esse produto de qualquer maneira. Não ia mudar o cenário, entendeu? Assim como está vindo buscar as safras de 2021, acelerado, ainda ontem veio aqui, buscou 200 mil toneladas. A China comprou mais 10 navios do Brasil. Quer dizer, não adianta. Não existe resistência para isso. Os americanos também não vão resistir. O preço vai chegar e eles vão vender. É preço de resgate. Ninguém suporta, ninguém aguenta, ninguém resiste um preço de resgate. Leones, mais importante do que o preço agora, o que é para o mercado da soja, para o produtor e para o vendedor e para o comprador?
Olha, o vendedor, desde março eu vim avisando, porque eu me dei conta que aquela aceleração pela soja brasileira tinha alguma coisa a ver. E eu, naquela oportunidade, como eu sou um trader de ofício, não é? Então eu já tinha percebido que nós íamos entrar numa escassez. Assim como estou alertando também que os Estados Unidos vai entrar numa escassez e está seguindo a regra, né? Hoje é 86% que eles estão comprometidos com as vendas de hoje. Então, aí é a condição de cada um, né? O custo-benefício. A gente viu aí como é que funciona a crise de escassez soberana, que eu defini muito bem, eu que tenho definido os conceitos e definições do mercado de soja, a maioria fui eu que fiz, né? Então, eu tenho dito que o mercado de escassez soberana é quando não tem mais o produto e o pouco que resta, o preço vai subindo até resgatar essa sobra e não conseguindo, o preço continua subindo ou para promover o racionamento ou a importação. Hoje, a importação de outros países, assim como aconteceu no arroz, no milho, não tem de onde trazer. O mundo vive uma escassez global, não foi uma coisa pontual que aconteceu no Brasil. Aconteceu e vai continuar acontecendo. Então, o preço aí depende de cada um, né? Mas que fique bem avisado que os preços escalarão preços históricos. Tá, certo. A gente bateu ali em meados de 2012, 13, Leones, perto de 18 dólares por bushel, ou 17,98, acho que foi a máxima. O senhor acha que a gente... 94. O senhor acha que a gente pode testar patamares próximos a esse ou semelhantes a esse nos próximos anos? Talvez já em 2021? Já em 2021? Sim. Sim, com certeza. Aquele ano foi um ano... Aquele ano a gente tinha um outro entendimento, né? Uhum. A gente antecipava as crises. E aquele ano não se confirmou depois as perdas que foram divulgadas. E o mercado teve um recuo forte, tá? Isso foi uma coisa diferente do que acontece hoje. Hoje é uma escassez soberana a nível mundial. E essa escassez soberana, só com a reposição do produto ou com o racionamento, é que ela irá limitar os preços. Ou seja, o movimento de avanço dos preços hoje é muito mais consistente do que se tinha em 2012, 2013. Completamente mais consistente. Certo. Completamente mais consistente, só equiparado à crise do petróleo na época, porque houve também uma crise muito grande de produção agrícola, principalmente americana, né? E a União Soviética na época. E hoje até inadimplência de muitos contratos, mas isso é uma outra história. Mas foi terrível, o preço do arroz foi para as nuvens, vamos dizer, 20 vezes mais do que é hoje, a soja, do milho, tudo. Então, a gente está vivenciando um momento único no mundo nesse século, né? A soja eu já escrevi isso no meu livro em 2003, que a soja é a commodity do milênio. Então, nós vamos seguir esse caminho de preços elevados por muito tempo. Leones, como é que o senhor avalia o peso dessa indefinição para a safra da América do Sul ainda no andamento das cotações? O senhor acha que ainda há muita água para passar debaixo dessa ponte diante do quadro climático que a gente observa, do atraso que a gente já tem no plantio aqui no Brasil, na Argentina em alguns pontos? Como é que o senhor avalia o peso da safra sul-americana 2021 no mercado a partir de agora? Bom, a safra sul-americana é 55% da demanda mundial, né? Uhum. Da oferta mundial. Então, nós já vemos aí a Argentina reduzindo um pouco para 46,5 a Bolsa de Rosário, não é 53 do USDA. Mas esse negócio de clima, isso aí é um fator eventual, porque ele pode desaparecer em qualquer tempo. Uhum. Ele não é um fator fundamental. Então, eu acredito que nós vamos ter uma boa produção ainda, não vai ser safra cheia, né? Mas eu tenho esperança que a gente se recupere e que o Rio Grande do Sul, por exemplo, que nunca teve duas quebras subsequentes, né, tem uma boa safra ainda. Pelo menos o Molhão me deu alguma esperança disso outro dia. Então, eu não analiso esses fatos que ainda não aconteceram.
Eu estou falando de fatos que já aconteceram, de fundamentos que já estão vigentes, né? E o que eles repercutem no mercado e quais os seus impactos. Leone, se a gente pudesse dar uma dica, uma orientação, um caminho para o produtor de soja agora, que já está bem comercializado e que está vendo o mercado se desenvolver dessa forma, que orientação o senhor daria? Eu dei muitas orientações e nunca adiantou nada, né? Os outros diziam, aumentar o preço, eles não vendam, não vendam. E não adiantou. Mas não sei, é de cada um, né? Então, cada um sabe onde o sapato aperta. E eu tenho meus clientes, naturalmente, meus assinantes que me acompanham, e esses, certamente, eu dedico essa, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Onde o preço pode alcançar, e mantenho eles informados. Porque não adianta eu dizer aqui que o mercado vai seguir, não sei o quê, babá, babá, e não ter acompanhamento, né? Porque não adianta, ninguém fica rico lendo jornal uma vez por mês. Então, tem que ter acompanhamento, o mercado se constrói no tempo, né? Porque o mercado físico é um mercado diferente do mercado de Chicago. O mercado físico é um mercado que agora ele comprou bastante, ele precisa digerir um pouco disso, isso leva tempo, tem a logística, tem o processamento e a distribuição. E tem o resultado final, né? Que é o produto que ele produz, que é a proteína animal. Então, nós agora temos que se construir no tempo, né? Se construir no tempo, com calma, com cautela, para a gente ter o melhor aproveitamento. Uma coisa que eu tenho que dizer também é que a China está demandando muito mais proteína, né? Porque aumentou o apuramento, o apronte dos rebanhos, está exigindo muito mais, vamos dizer assim, nutrição qualificada, né? Que é o Brasil que fornece, né? O Brasil é a melhor soja e melhor milho do mundo, né? Então, isso tem seu valor. Mas é isso, é uma situação irreversível. Ou teremos um racionamento, os preços irão ditar isso. Ou teremos racionamento, ou teremos que repor essa produção, que pode levar alguns anos. O mundo precisava hoje de 400 milhões de toneladas, tem um déficit de 30, 40 milhões de toneladas, difícil de ser reposto. Os últimos 5 anos não acrescentou nada em produção, pelo contrário, reduziu, né? E veio a pandemia ainda e ainda reduziu ainda mais muitas produções em muitos países, e na própria China, né? A China também teve os desastres naturais também, como está acontecendo, como aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, como aconteceu na China esse ano, as enchentes levaram uma boa parte da produção de vegetais, e as tormentas também levaram uma boa parte do milho chinês. Então, essa carência, esse déficit de alimento é de difícil reposição. Então, através do preço, o preço é feito, né? A gente fala sobre preço como definição. O preço não é definição. O preço é resultado de uma situação de mercado, né? Ou de produto, né? Porque o produto é que manda, o produto é soberano. A partir do produto acontece tudo, é a cadeia de suprimento mundial, depende do produto. O derivativo é a partir do produto. Eu sempre discuto isso, que Chicago não precifica nada, o que precifica é o produto. Nós temos visto aí a semana passada, os fundos desembarcaram uma grande quantidade de contratos de soja no mercado e o mercado continua subindo. O produto é soberano, não é o mercado que é soberano. O mercado é um agrupamento de pessoas com motivos, né, complementares, um é ofertante, outro é demandante. O encontro de conveniência deles estabelece um determinado valor por esse ativo e aí acontece o negócio. Mas o mercado é apenas uma situação virtual ou física que fornece essa possibilidade desse encontro entre o dono do ativo e o comprador. Leones, agradeço muito pela sua companhia, pelas informações que o senhor trouxe aqui, esclarecendo e trazendo luz a tantos pontos importantes desse momento, onde o mercado da soja realmente, todos os olhos do mundo estão voltados para esse mercado, justamente por conta dessa escassez soberana, como o senhor definiu aqui na nossa entrevista. Muito obrigada por todas essas informações, pelo seu tempo, principalmente por dividi-lo com a audiência do Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos que nos assistiram e boa sorte a todos com uma grande safra. Que assim Obrigado. seja. Obrigada, Leones. Até a próxima. Um abraço. Obrigado.
Lione Severo, diretor do Simconsult, conosco nessa quinta-feira, trazendo informações importantes sobre esse quadro global de escassez de soja. A gente vem falando muito sobre preços, a gente vem falando sobre preços históricos, sobre essa demanda muito aquecida, mas essa questão dos estoques e do fato do mundo não ter estoques de soja já vinha sendo adiantada pelo Liones há muito tempo aqui no Notícias Agrícolas. Nas últimas entrevistas que nós fizemos com ele deixou muito claro isso. Falou, Carla, os estoques, o mundo não tem estoques de soja. Ele reforça isso. Esses estoques inexistem. Se a gente for fazer uma conta rápida, de acordo aí com esses números que o Liones colocou, ele traz um estoque de 14 milhões de toneladas apenas, enquanto o mundo aumentou o seu consumo diário de soja para cerca de 1 milhão de toneladas, um pouco mais. Ou seja, esses estoques dariam para apenas 14 dias, né? Então, essa conta do Liones é muito clara. E outra informação importante, o esmagamento na China passou de mais de 2 milhões de toneladas por semana. Então, a gente tem um movimento de demanda fortíssimo, uma escassez que, como bem definiu o Liones, é soberana, e agora a escalada de preços vai continuar. O Liones não cravou um preço, mas garantiu que serão preços históricos que o mercado jamais viu. A gente trouxe a referência de 2012, 2013, quando a gente alcançou o maior preço de todos os tempos para a soja, que foram $17,94 por bushel, mas o Liones também reforçou. Naquela condição, o caminho que levou a esse preço era menos sólido do que o que é hoje. Então, esse movimento de altas neste 2020 e que vai continuar em 2021 e nos próximos anos, ele é muito mais consistente, muito mais claro e sólido do que nós tínhamos em 2012, 2013. A gente vai continuar acompanhando tudo aqui no Notícias Agrícolas e te trazendo as informações em primeira mão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco que segue a nossa programação por aqui.